Meu nome é Jamilton Silva Souza, eu tenho 41 anos de idade, eu nasci em Vitória da Conquista, na Bahia, sou mais novo de 12 irmãos. Meu pai é agricultor, a gente trabalha na fazenda, meu pai plantava, né, feijão, milho, melancia, e eu que fazia as coisas em casa, lavava, passava, lavava roupa, cuidava da comida junto com meu pai, que a minha mãe não podia fazer mais porque ela era muito doente. E cada vez mais a doença dela foi se complicando mais, ela ia em médico. A gente vinha muitas vezes aqui em São Paulo para ela fazer tratamento, mas mesmo assim não tinha êxito. E chegou um ponto da. Minha mãe chegou a um ponto dela falecer. E quando a minha mãe faleceu, eu estava do lado dela. Eu me recordo que há poucos instantes antes dela falecer, ela me pedia, quando ela estava com falta de ar, ela me pedia para eu poder levantar ela, para ela poder respirar. E aí eu vi que a respiração dela foi ficando cada vez menor. E aí o meu pai reconheceu que ela estava falecendo. Meu pai falou: Jamilton, não adianta mais, ela está morrendo. Naquele momento eu entrei em desespero, já foi uma lacuna, um vazio dentro de mim quando eu perdi a minha mãe. Foi um sofrimento muito grande na minha vida. Eu me recordo que só ficou eu e meu pai na fazenda. Eu falei: meu pai, eu preciso da minha independência, eu preciso ir trabalhar, eu quero conquistar, ganhar experiência, então eu quero ir para São Paulo como meus irmãos foram, para trabalhar. E aí meu pai concordou, meu pai falou: tudo bem, então vai. E aí eu vim para cá, para São Paulo. Chegando aqui, os meus irmãos me apresentaram as empresas, eu comecei a trabalhar. Eu comecei na área de piso de madeira, me especializei em piso de madeira, conquistei clientes, fui ganhando conhecimento, cheguei a conquistar casa própria, cheguei a conquistar 2 carros, carro zero. Mas eu não estava satisfeito com a minha vida por causa desse estresse. Eu trabalhava muito, era um desequilíbrio que eu tinha. Às vezes eu perdia a cabeça com facilidade. Qualquer coisa que a pessoa me falava, eu acabava estourando com ela. Então esse estresse de trabalho acabou desencadeando a insônia. Chegava à noite, eu não conseguia dormir, viu? Eu saía 5 horas da manhã para trabalhar, voltava 8 horas da noite e chegava à noite e não conseguia dormir. Então eu fui num hospital e falei com a doutora, a médica, mas ela me falou: Jamilton, o seu problema não é médica, o seu problema é psicóloga. Aí ela me indicou para mim poder procurar uma psicóloga. Até fui num hospital muito conceituado aqui em São Paulo, e ela fez um diagnóstico, eu estava com depressão. E aí chegou um momento que ela falou: Jamilton, você está com uma depressão profunda. Seu problema, a psicóloga não resolve. No meu caso, eu não resolvo, eu sou psicólogo. Vou te passar para um psiquiatra. E esse psiquiatra chegou a me receitar 14 comprimidos de tarja preta por dia e não resolveu. E eu falei: doutor, eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho vontade de sair de casa, minha vontade era só ficar dentro do quarto, trancado, não sair para lugar nenhum, não ver ninguém, não falar com ninguém. E eu, para me arrancar aquela dor dentro de mim, o que falasse para mim fazer, eu fazia. Mas eu fiz de tudo o que me instruíram, me indicaram, e não teve êxito, não teve mudança. Até que meus irmãos iam em outras denominações, e eu liguei para o meu irmão, perguntei para ele qual a igreja que ele ia, onde que era, marquei o horário com ele. Até que eu senti um pouquinho de paz lá dentro, mas quando eu saía da igreja, voltava o vazio, a angústia, a tristeza, a vontade de morrer, vontade de sumir, vontade de dormir, não acordar mais. Então não teve mudança. Então essas vozes usavam essa estratégia e falava para mim: ó, você já foi na igreja, Deus não resolveu o teu problema. Você já foi na medicina, a medicina não resolveu o teu problema. Você tem dinheiro, o dinheiro não resolveu o teu problema. Então se mata que você vai ter paz. Quando você se matar, você vai ter paz. Passando o tempo, eu programei minha morte minuciosamente falando. Eu cheguei a deixar R$ 7.800 em dinheiro no armário da minha casa. Mostrei para um familiar o dinheiro, não falei para que era, mas era para esse familiar fazer o meu velório. E fui me jogar do 13º andar de um prédio aqui próximo da Paulista. E eu fui muitas vezes acima desse prédio. Eu analisei minuciosamente onde eu ia me matar. Então essas vozes falavam: se joga pelo fundo. E aí vinha outra voz falar no meu pensamento: mas quem se mata é covarde. Eu me recordo que eu ficava no meu pensamento, eu vendo o meu velório. No meu pensamento eu vi no meu velório os meus familiares, os meus irmãos, os meus primos falando: Jamilton se matou. Então isso era um peso para mim. Quando eu estava indo me matar,
eu estava passando em frente o templo da Igreja Universal do Reino de Deus. Como era 3 horas da tarde e o prédio lá fechava 4 horas e era trânsito, e eu não conseguia chegar a tempo para me matar nesse dia. Aí eu atravessei em frente à igreja. E eu vou ser honesto que eu não sabia até então que ali era igreja. E eu vi aquelas escadas da igreja, da Catedral da João Dias, no 1800 Santa Amaro. Eu me recordo que eu subi as escadas. E para mim é como se a visão que Jacó teve de ver aquela escada que ligava ao céu e Deus no topo das escadas. Ali a Igreja Universal para mim foi como aquela visão de Jacó. A escada que me conduzia ao céu, que me conduziu à vida. Aí eu subi aquelas escadas da Igreja Universal do Reino de Deus e entrei. E a hora que eu acabei de entrar, às 3 horas da tarde, começou uma reunião numa quinta-feira. Eu me recordo que o pastor nos chamou, nos convidou, eu e todos que ali estavam na reunião, para poder ir próximo do altar. E eu fui, porque para mim eu não tinha nada a perder. Eu já me considerava como se eu tivesse morto. Eu dava mais valor a um cadáver do que a minha própria vida. E naquele momento eu me recordo de uma frase que o pastor falou, que ficou gravada na minha mente, foi que ele falou assim: tudo é possível que crê. Se você crê, não importa o seu problema, pode ser resolvido hoje, sua vida pode ser transformada hoje. Naquele momento eu me entreguei, porque eu já tinha me entregado para a morte, que eu estava indo me jogar do 13º andar de um prédio. Naquele momento eu entreguei toda a minha vida para Deus. Eu falei: meu Deus, está aqui a minha vida, que seja feita a tua vontade. E eu me recordo que de repente me veio uma felicidade, algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Veio uma felicidade, uma alegria, um ânimo dentro de mim, aquela disposição que eu não tinha. E eu tive vontade de sair pulando da igreja, como se fosse um bezerrinho feliz. Uma alegria, paz, ânimo, disposição. Mudou tudo. Ali como se fosse eu tivesse acabado de nascer novamente. Não tinha mais insônia, fui curado da insônia. Naquele mesmo dia eu fui curado da insônia, fui curado da depressão, fui curado do desejo de suicídio, fui curado do começo de diabetes, do problema de coluna, do problema de gastrite. Ali minha vida foi transformada. Eu queria agradar a Deus. Tudo a partir daquele momento que o pastor foi nos orientando, eu coloquei em prática. O pastor falou que a gente tinha que fazer um voto com Deus. E eu fiz um voto com Deus de entregar toda a minha vida. Entregar o que eu era, o que eu ia ser, o que eu tinha, o que eu ia ter. Inclusive, eu coloquei toda a minha vida no altar, naquele voto. Se não fosse o Espírito Santo, se não fosse esse voto que eu fiz com Deus de entregar a minha vida e tudo que eu tinha ia ter, eu não estaria sentado nesse lugar aqui hoje. Eu tenho certeza absoluta que eu estaria morto hoje. Então o Espírito Santo significa tudo para mim. Ele é mais importante do que o ar que eu respiro. Ele é mais importante do que a minha própria vida, do que a minha própria existência. Hoje as pessoas notam a diferença em mim. Hoje ela olha para mim e fala: Jamilton, eu não consigo olhar para você e não dar risada. Porque às vezes hoje em dia eu tenho que me conter para não dar risada. Às vezes eu tenho que me segurar para não dar risada. Hoje muitos meus amigos falam assim: acho que você não tem problema. O Espírito Santo me dá alegria. Então hoje os meus colegas, quando olham para mim, eles veem o Espírito Santo em mim, que é alegria e paz. Hoje Deus me dá força para trabalhar. Hoje eu tenho prazer em trabalhar. Hoje eu sou fiel a Deus, sou fiel nos dízimos, sou fiel nas ofertas, sou fiel. A minha vida hoje não me pertence mais. A minha vida hoje pertence a Deus. A minha existência é para Ele. E então a minha vontade é de fazer a vontade de Deus. Então hoje eu tenho ânimo, tenho disposição, hoje eu trabalho, hoje eu tenho sucesso no meu trabalho, hoje os clientes ficam satisfeitos com o trabalho que a gente faz. Hoje eu sou a própria bênção pelo Espírito Santo que habita em mim, que hoje eu tenho vigor, hoje eu tenho vida. Tudo que eu vou fazer hoje em dia eu faço o meu melhor, eu faço como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. As pessoas que estão passando pelo que eu passei, por depressão, desejo de suicídio, insônia, eu digo para ela: tem jeito para você, porque teve jeito para mim. Então eu tenho certeza que se você fizer o que eu fiz, chegar no templo da Igreja Universal do Reino de Deus, eu tenho certeza que a tua vida vai ser transformada assim como a minha foi.